poder enxergar melhor. Tá ok, a gente aguarda. Pode começar? Pode sim. Conversão, livro Caminho, Verdade e Vida. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas, capítulo 22, versículo 32. Ana, acho que seu microfone ficou aberto. Desculpa. Tranquilo. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Ih, sumiu. Baixa um pouquinho. Isso, por favor. Obrigada. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão Pedro presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses estímulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos, transformarmos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Pode comentar se quiser, fica à vontade, o que você quiser falar. Pessoal, Eu acabou não que eu. gostaria, não. Tá Eu ok. tenho eu tenho uma situação nesse negócio de comentar complicado para a minha pessoa. Tudo bem, fica à vontade. Pessoal, eu esqueci de mandar o link para as pessoas. Caramba, me enrolei aqui. Eu fiquei procurando lá. Eu acabou que eu não mandei, acabei que Alguém está olhei só convertido? agora. Acho que Sandra não está convertida, hein, Sandra? Eu não tô, não, eu tô com a lama, eu tô mergulhada lá na lama, que nem falou na carta de Paulo, até o pescoço. Eu nem falo nada. Eu já esqueci mesmo, esqueci de colocar o link. De colocar o link. Eu sempre fico achando que todo mundo tem um link. Eu não sei porquê, eu cismei com isso na minha cabeça. Não é a primeira vez que eu faço isso, eu acredito que todo mundo já tem um link. Mas vamos retomar aqui a linha do pensamento, né? Esse versículo é fundamental e a página, como Emmanuel dilata pra gente, é expressiva e importantíssima, né? É, Jesus falar isso diretamente para Pedro realmente foi doído, né?
Porque Jesus até avisou a Pedro: Pedro, vai dar ruim, tá? Eu vou ser crucificado, eu vou acontecer isso, vou passar por martírios, vai ser pauleira, vai ser pesado, tudo bem? E, e Pedro nem sequer, né, quando Jesus apresenta o que iria acontecer, Pedro se desequilibrou. Ele não estava bem, ele não conseguiu ficar bem. Mas como assim? Que Deus é esse? Como assim o Pai não vai te proteger? E aí tem aquela fatídica resposta do Cristo, né? Agora, para de me atentar, para de se comportar como o diabo, ou seja, aquele que é do contra. Eu tenho um trabalho a executar para o Pai, eu tenho uma missão a executar e você está querendo que seja do contra. Então, isso foi muito forte, né, para Pedro, mas nos dias atuais é ainda mais forte para todos nós. Porque o que aconteceu? A palavra conversão passou a ter passou a ter dono. Quando você fala conversão, se você está no setor financeiro, é conversão de moedas. É passar de dólar para reais, de reais para dólar, de reais para ien, para euro. Então, e conversão, várias pessoas acreditam, eu me filiei a um partido político, eu me filiei a uma instituição é, religiosa, né? E assim acreditamos que já estamos convertidos àquela religião. Mas na verdade isso não é automático como ocorre com a moeda financeira. Né? Você entrega X reais, você pega X dólares. Automaticamente os valores monetários estão convertidos. Fora, né, taxas, impostos, problemas de conversão, né? Onde a pessoa tem que faturar recursos financeiros para poder exercer aquela função. Ele paga salário, existem pessoas que trabalham nesse tipo de empreendimento, essas pessoas recebem salário. Então toda a estrutura precisa ser mantida. Então é claro que a conversão tem um custo maior, financeiramente falando, ou seja, nem sequer no mundo financeiro é um para um. Né? Você tem X valores, automaticamente esses mesmos valores são representativos do outro lado. Por que eu estou pegando um pouquinho na parte da representatividade? Porque a conversão que o cristianismo aguarda de cada um de nós, ela está muito mais atrelada ao grau de representatividade do nosso mundo íntimo perante ao Pai. É esse o grande problema. Afinal de contas, o quanto que o seu mundo íntimo vale e o quanto que ele já produziu de patrimônio de amor, de recursos de amparo, de socorro. Porque esse é o grande problema. O que acontece? Quando Jesus inicia a pregação da Boa Nova, inicia esse aviso, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, muitos não entendem, até hoje, talvez, até hoje, né? Muitos se confundem e passam a acreditar que o reino é um reino físico. Que de repente não vai existir mais problemas, não vai existir mais calamidades, né? A gente olha para as galáxias, você consegue ver que estrelas morrem, estrelas nascem. Então tudo que é ligado à parte física, a parte mais estrutural física, ela se transforma. Ela tem começo, meio e fim. A parte espiritual não. Ela prossegue sempre exuberante e bela. Então, quando Cristo veio trazer a Boa Nova, muitos acreditaram que iria ser uma transformação conforme a historiografia. Quem pega ali a historiografia bíblica, né? Não, o rei Davi, né? Aquele povo vivia em problemas de miséria, isso e aquilo. De repente, o rei Davi, tá rico, cheio da grana, espoliou bastante, roubou bastante, fez um monte de confusão, e montou o reino dele. Ué, mas se ele conseguiu montar o reino dele, deve ser esse o novo reino de Deus também. E é engraçado, né? Se a gente pegar lá no livro, né? Lá nos livros mais antigos que narram as histórias do rei Davi, a gente toma um susto, né? Porque o personagem mais enigmático e mais marcante não é o rei Davi em si, é Natã. Natã, você toma um susto com Natã, né?
Então, tinha aquela Arca da Aliança, né? Não sei se vocês conhecem um pouquinho do Velho Testamento, mas tinha lá a Arca da Aliança. E naquela Arca da Aliança, como que todo mundo imaginava? Deus está morando ali, dentro da Arca da Aliança. Havia um pensamento extremamente infantilizado. Extremamente infantilizado. Acreditava-se, poxa, o rei Davi vendo aquilo, né? Puxa vida, eu tô aqui na glória, na opulência, vestido com pedras, com isso, com aquilo, com roupas maravilhosas. Eu tenho um reino, eu tenho tudo que eu quero. Pô, Deus está ali naquela arquinha, meu Deus do céu, eu vou construir um templo para ele. E aí inicia-se o projeto do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, ou seja, então isso é bem mais antigo do que a gente imagina, né? É bem antes do Templo de Jerusalém. Então, quando ele vai iniciar, ele começa as obras, contrata a mão de obra, contrata quem ia projetar o prédio, como ia ser o prédio, e sai pagando para Deus e o mundo poder fazer o raio do prédio. Aí aparece Natã. Essa parte da Bíblia é enigmática e chocante. E ele pega e avisa para Natã: Natã, estou construindo um templo para abrigar Deus, porque Deus está nessa arca da aliança aqui pequenininha, isso é um absurdo. Aí Natã pega e fala para ele: olha, Deus não habita templos de pedra feita pelas mãos dos homens. Isso é chocante. Deus não habita templos de pedra feita pelas mãos dos homens. E o vaso escolhido está por vir. E será um vaso de carne. Natã está falando justamente de Jesus. Né? Todos nós estudamos isso. Quando você está estudando a Bíblia, você ouve toda hora. Jesus sempre se intitulava: Eu sou o Filho do Homem. Eu sou o Filho do Homem. Ué, ele não é filho de Deus, não? Vamos lá, gente. Vamos pensar. Por que Jesus sempre falava: eu sou o Filho do Homem, eu sou o Filho do Homem? Ele nunca falava: eu sou o Filho de Deus. Por que ele falava: eu sou o Filho do Homem? É chocante. Quando a gente para estudar e olha a história como um todo, a gente toma um susto. É uma coisa estranha. Eu sempre estudei que Jesus era o Filho de Deus. Por que o próprio Cristo, ou seja, o próprio Jesus de Nazaré, está se chamando e titulando Filho do Homem? Ele está não só se chamando Filho do Homem, ele está dizendo: eu vou provar para vocês como é ser o Filho do Homem, como é viver a experiência material com o máximo de amor, o máximo de brandura, o máximo de benevolência, o máximo de afabilidade e doçura. E assim ele o fez. Ele não queria que estivéssemos desatrelados. Porque qual era o pensamento antigo? Qual era o pensamento antigo? Eu tenho que amar Deus acima de todas as coisas. E a teu próximo, tal como a ti mesmo. Mas a teu próximo está em segundo plano. O primeiro plano é Deus acima de todos. Então, ele vem e fala o contrário. Eu sou o Filho do Homem. Ele está deixando claro: você quer encontrar Deus? Ele está dentro do seu próximo. Você quer servir a Deus? Ele está dentro do seu próximo. Você quer olhar para Deus? Ele está dentro do seu próximo. Então Jesus veio tirar todo esse estigma, essa forma, como é que eu posso dizer? Essa forma sistematizada de entender a lei de amor justamente na ordem errada. Então, devido à primeira lei, está escrito: amar a Deus sobre todas as coisas, porque foi Ele que te criou o princípio espiritual, criou o princípio material. Muitos distorceram essa visão e falaram: beleza, meu processo religioso é de me religar a Deus. Não é verdade. Isso não é religião. O processo de você se religar a Deus não é religião. O processo de você se religar a Deus é você voltar lá para trás, 7 mil anos atrás, e querer se ligar àquele conceito. O conceito do Cristo de se ligar a Deus é você se reconhecer filho do homem e focar em exercer as atividades do homem para o homem. Amar todas as criaturas divinas e compreender que toda essência espiritual em cada criatura divina existe ali
um esforço divino profundo para criar aquela identidade. Como é que você pode amar a Deus e odiar a criação de Deus? Não tem cabimento. Então, o que o Cristo veio trazer foi algo totalmente inusitado. E a maioria confunde. Jesus não se titulava Filho de Deus. Ele se chamava que era o Filho do Homem. A gente tem que lembrar disso, senão não dá para entender sobre conversão. Não dá para entender. Fica impossível entender. Porque conversão é isso. Quais são os seus verdadeiros valores para os valores do Pai? O que o Pai mais reconhece, mais valoriza, é aquilo que você vai se desempenhar ao máximo em relação ao que o Pai mais valoriza. Ué, como é que você vai se converter em amar e servir a Deus? Que essa que é a meta. Amar e servir a Deus. Se você não consegue prover e agir para com o próximo da mesma maneira que Deus age. O que Deus espera de você? Que você haja com amor e carinho, com o máximo desempenho para o próximo, da mesma maneira que Ele busca fazê-lo. Porque Ele quer que você seja a imagem e semelhança. Então, o problema da conversão é que, inicialmente, nós fomos criados simples e ignorantes à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança é o potencial, é a capacidade. O grau de valor verdadeiro verificado que essa conversão pode ser gerada, ela está ligada ao substrato da sua capacidade de empreender no bem, de promover o amor, de promover todos os recursos que Deus aguarda que você promova. É esse o problema da conversão. Não é simplesmente se converter como a maioria se acostumou, né? Se você procurar no dicionário, conversão, vou ter vários tipos de formas de você empregar essa palavra no dicionário hoje atual. A conversão que ele está falando aqui é muito mais profunda. Eu diria até que nem está no dicionário. Porque a conversão aqui, na verdade, seria o seguinte: você já está vivendo a boa nova. Você está vivendo a boa nova. Você sente a boa nova. Você transpira a boa nova. É algo completamente diferente. Ah, mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso me engajar dessa maneira? Já sei. Eu quero ver espírito materializado. Eu quero, na verdade, ver alguém ser curado na minha frente. Eu queria ver uma pessoa enlouquecida e alguém fazer uma prece, a pessoa ficar curada na hora. Eu queria ver os fenômenos maravilhosos ligados ao Cristo. Pois é, o problema é que Simão Pedro viu isso durante 3 anos consecutivos. Tem até um livro fantástico que eu amo, além do Boa Nova, é claro. Eu sou chato a beça com Boa Nova, é um livro fantástico também. Mas existe um livrinho chamado Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio. Neio Lúcio, nossa, que escrita brilhante. É um poeta, é um hábil poeta com as palavras, consegue te colocar no enredo, te transfigurar para aquele momento e você está vivendo aquele momento ali junto com Cristo. O livrinho se chama Jesus no Lar. Narra os 3 anos, algumas lições, né? Não os 3 anos em si, mas algumas lições que o Cristo conversava com todos que ali habitavam a casa de Pedro, sempre no fim do dia, após o trabalho. Após todo dia de trabalho, no fim do dia, eles se reuniam e conversavam sobre assuntos gerais. Com quem? Com Jesus de Nazaré. Durante 3 anos consecutivos. É impressionante, né? Quem consegue imaginar uma coisa assim, né? Você queria ser basicamente uma mosca para estar lá ouvindo o que o Cristo ia falar. Mas enfim. E ele deixa claro, né? As palavras do Mestre, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Fica até esquisito, né? Parece que é confirma teus irmãos no sentido dele ir lá checar os irmãos. Mas não é esse o sentido, não. Ok? A gente vai entender o sentido agora. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. O Cristo sabia o que estava faltando
como sabe cada um de nós, o que falta em cada um de nós para realmente vivermos a Boa Nova, transpirarmos a Boa Nova, sempre estarmos nesse estado de espírito da Boa Nova. Ele sabe exatamente o que falta em cada um de nós. Então, olha o que ele comenta. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Olha que estranho. Por enquanto vocês estão acreditando que ele está falando dos irmãos e não de Simão Pedro. Ele está falando de Simão Pedro. A fala era para Simão Pedro. E tu, Simão Pedro, quando você se converter, você vai se confirmar, você vai se autoconfirmar com os teus irmãos. Você vai se descobrir com os teus irmãos. A sua conversão vai ser na hora, é na prática, é fazenda. Não é teoria, não. Ah, eu aceito. Ah, eu concordo. Ah, não é que é tão belo? Não, não é isso. É fazenda. Você estudou, sei lá, 5 anos como que escala em pedra, 5 anos como que escala em gelo, mais 3 anos como que escala em neve. Aí alguém vai te perguntar, mas quantas montanhas você subiu? Ah, nenhuma. Eu nunca subi montanha nenhuma. Não entendi. Você ficou 10 anos estudando como escalar uma montanha e nunca subiu lugar nenhum? Tá ok, você tem alguma parede? Você tem algum lugar que você treina? Não, não treino não. Eu estou só lendo a teoria. E estou concordando com toda a teoria. Isso não te torna um alpinista. Meu Deus, isso não te torna um alpinista. Muito pelo contrário. Isso te torna um curioso. No máximo. No máximo, te torna um curioso. Um alpinista tem que sangrar os dedos. Não tem essa. Você vai ter que botar os dedinhos em frestas, você vai ter que usar talquinho para poder não escorregar ali, né? Aqueles giz que eles usam e tal. Vai se lanhar toda. Vai se machucar toda. Então, por isso, igualmente, fazendo um paralelo aqui, e o livro Boa Nova também nos esclarece sobre isso, muitos não compreenderam, e até Tomé ficou com uma má índole, uma má impressão, achando que todos acreditam. Até hoje as pessoas falam isso, né? Ah, igual a São Tomé, a pessoa não acredita, só acredita vendo. A pessoa não acredita, só acredita vendo. Existe uma página no livro Boa Nova em que ele esclarece isso. Isso também tem a ver com a conversão, tá? Tem a ver com a conversão profundamente, essa página do livro Boa Nova, né? Que trata da parte de Tomé. Tomé, na verdade, uma vez procurou Cristo super preocupado, que ele queria saber quais eram as marcas, ele queria mesmo reconhecer, né? Quais eram as marcas que identificava ele como alguém que poderia se dizer filho de Deus, que poderia viver realmente a transformação que o Cristo estava apresentando. Como que eu posso realmente provar que porque inicialmente qual era a ideia? Poxa, se você é uma pessoa do templo, a indumentária, a roupa, o cinto, o não sei que, o não sei que lá do cabelo, todo mundo identifica. Ih, fulano é do templo, fulano é do não sei da onde. Então era comum, era hábito você observar as pessoas. Nazareno, cabelo comprido. Só quem era de Nazaré tinha esse hábito de manter o cabelo comprido. Então cada região possuía uma caracterização externa. Então Tomé vai perguntar isso para o Cristo. Isso está no livro Boa Nova, porque não está na Bíblia. Ele vai procurar o Cristo e perguntar isso com essa dúvida profunda, mas uma dúvida real e expressiva. Senhor, quais são as marcas que pode me identificar e me caracterizar como alguém realmente transformado no amor? Como é que eu posso perceber isso? A visão dele era significativa. Era uma visão curtinha, né? Porque ele só queria ver a parte externa. Não queria ver nada de parte interna. Essa parte mais abstrata era muito difícil para eles compreenderem. Mas mesmo assim ele continua. Não, pode deixar. Aí o Cristo pega e fala, fique tranquilo. Quando chegar o momento, eu vou mostrar para você as marcas. Entenderam? E é isso que ele faz. Assim que ele adentra, após ressurgir, após a ressurreição, que ele adentra um ambiente fechado onde todos estavam. A primeira vez Tomé não estava, mas a segunda vez ele estava.
ele pega, mostra a marca. Tomé, venha, eis aqui a marca. E todos entenderam errado, achando que Tomé estava duvidando, porque Tomé teve que tocar a mão para ver o furo, para ver a marca, né, da cicatriz. E todo mundo fica assim, caramba, Tomé, né? Tomé é um vacilão. Ele não acreditou não, só olhando, teve que tocar. Não, não foi isso. É por causa daquela conversação muito profunda mesmo, em que Jesus teve com Tomé. Ele explica com relação a esse aspecto da conversão. Profundamente. Você quer provar que você se transformou? Cadê suas marcas? Cadê as marcas? Quanto que você se sacrificou pelo próximo? Cadê as horas de sono que você se despendeu para cuidar de alguém adoecido? Cadê as marcas de sacrifício, de queimadura, fazendo comida para os outros? Cadê? E você fazendo com amor. Mesmo com a queimadura, sem blasfemar, e ficou falando, puxa, vida, me queimei, que pena. Mas isso não vai me parar. Isso não para o meu coração, que tem capacidade de amar, sorrir e continuar sendo fraterno, mesmo com as mãos queimadas, respingadas de óleo gorduroso quente. E você continua fazendo? É uma pessoa imparável. Imparável. Ou seja, é uma pessoa que se converteu realmente. Ele sabe que todos os potenciais que estão disponíveis é para ele se harmonizar nessa profunda alegria e união que todos nós temos que ter uns para com os outros. Por isso ele falou, confirma teus irmãos. Não é confirmar eles, não. Ei, você está convertido? Deixa eu ver. Arreia as calças aí. Que era o costume, né, da época, para ver se a pessoa é circuncisada ou não. Não era nesse sentido. Não era no sentido de circuncisão, não era no sentido de se a pessoa está vestindo e falando palavras parecidas de quem é daquele grupo religioso. Não é confirmar nesse sentido. É confirma teus irmãos, ou seja, que eles realmente são seus irmãos. Prova que você consegue amar quem está à sua volta como os seus irmãos. Porque como o idioma era muito pobre, a tradução ficou muito palavra por palavra. Né? Se você buscar em outras traduções, pode ser que esteja um pouquinho de nada diferente. Eu tenho uma outra aqui que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não sei se eu estou me fazendo claro nesse sentido, da profundidade que o Cristo estava falando nesse versículo. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Não é confirmar os outros, não. É confirmar o seu mundo íntimo. Se você consegue, com o seu mundo íntimo, tratar todos como irmãos. Você já está nesse nível? Se você não está, você não se converteu. Mas irmão mesmo, verdadeiro, né? Então aqui está em Lucas. Vou pegar aqui, desculpa, peraí. Lucas, capítulo 22. Rapidinho, gente, desculpa aí. Item 32. Vamos lá. Versículo 32. Ó, aí está escrito assim, ó, 32. Está um pouquinho diferente desse daqui. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres... Ué, mas não entendi, né? Como assim? Quando te converteres? Ele não estava convivendo com Cristo já há 3 anos? O Cristo tinha morado na casa dele durante 3 anos? Ele andava por todos os lados? Como assim, quando te converteres? Então não é nada físico do ponto de vista de só por estar juntos você já está automaticamente convertido? Não, não está. Então, vem assim um versículo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Se vocês me permitirem, eu vou colocar aqui, ó. Né? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tem variações de tradução, ok? E tu, quando te converteres, ele não estava convertido, fortalece teus
irmãos. Teus irmãos. Ou seja, ele aqui nessa tradução ele foi mais enfático. Fortalece teus irmãos. Não é confirma de confirmar, não. Confirmar que eles estão convertidos. Não é nesse sentido, ok? Nessa tradução aqui fica muito mais, assim, evidente. Fortalece teus irmãos. Ou seja, trate-os como teus irmãos, mais queridos, mais profundos. Se importe profundamente com eles. Isso vai demonstrar a sua conversão. Porque, por enquanto, quando tu te converteres, ele não tinha ainda se convertido. E ele provou isso claramente quando estava no jardim, quando Jesus estava sendo preso pelos soldados do templo. Pedro saca a espada, toma a espada ali do soldado e acerta, tentou mirar na cabeça, né? Mas errou. Pega na orelha e corta a orelha do soldado. Jesus sabia o que ia no mundo íntimo de Pedro, profundamente, ok? Então, retomando aqui, só para a gente entender esse ponto dramático. Então, acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Então, o que afinal de contas, Simão testemunhou? Ele viu leprosos ficarem limpos instantaneamente, cegos voltarem a ver exatamente na hora, loucos que recuperavam a razão no exato minuto. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Ou seja, só três discípulos foram chamados para acompanhar ele no Tabor. Um deles foi Simão. Simão viu a transfiguração. Simão viu Elias. Até ficou perguntando se tinha que montar uma tenda para poder eles terem onde passar a noite. Se deveria providenciar uma tenda. Tão material ele viu aquele fenômeno mediúnico. Então, assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. Então é claro que Simão foi lá, percebeu, sabia quantos dias ele estava lá dentro, sabia o cheiro que já estava exalando. E Jesus pega e fala, não, volta porque é comigo aqui o negócio. E voltou, não tem essa. E no entanto, ainda não estava convertido. E é por isso que sistematicamente a doutrina espírita refala as últimas falas de Emmanuel na última participação de Chico Xavier com relação ao fenômeno de materialização ou de ficar criando provas para as pessoas acreditarem em reencarnação, acreditarem que a vida prossegue. Por que isso é uma tremenda bobagem? Porque é só estudar um pouquinho a vida de Simão Pedro. Depois de ver isso tudo, viu o leproso ser limpo, cego curado, não sei o que aconteceu? Ainda não estava convertido. Simão Pedro acordava, dormia na mesma casa, 3 anos seguidos, junto com o Cristo. Viu todos o que se acha mais assombroso de acontecimentos que se possa imaginar. E ele não estava convertido. Ou seja, o seu coração, o seu mundo íntimo, ainda não sabia amar de livre e espontânea vontade. É esse o temor, é esse o clamor. Você não ama ainda. E não tem como você se classificar como convertido sem amar. Não faz sentido. Então seriam necessários, olha só o que foi necessário, os trabalhos imensos de Jerusalém. Aí só vamos compreender esses trabalhos imensos de Jerusalém lendo lá o livro Paulo e Estevão, onde vemos Simão na casa do caminho, cuidando de várias pessoas, os chamados filhos do Calvário. É assim que ele chamava todas as pessoas que buscavam ajuda, amparo, recurso de amparo e ajuda, aonde ninguém mais amparava, aonde ninguém mais ajudava. E Simão Pedro ficou tomado por aquele imediatismo de atender, de amparar, e ficou assumindo as tarefas. Tarefas físicas até. Chegava a ter 60 leitos. Você consegue imaginar ter 60 leitos cuidando de pessoas adoentadas? Não é brincadeira, não é para qualquer um.
Então, os trabalhos imensos de Jerusalém, ele precisou passar por isso. Os sacrifícios pessoais, de apagar todas as suas identidades e lógicas do que você quer para a vida, para fazer o quê? O trabalho que tem que ser feito, em nome do amor. É esse o ponto. E as lutas enormes consigo mesmo. Quem leu ou participou, enfim, acompanhou ali radionovela, enfim, do livro Paulo Estevão, vai compreender. Foram lutas enormes para com ele mesmo. Várias situações extremamente difíceis. Situações extremamente complicadas de equalizar no grupo ali nascente. Aqueles grupos nascentes geravam muito problemas uns com os outros. Tem até uma parte muito bela, muito linda, onde surgiu uma série de tumultos, inclusive Paulo de Tarso também estava argumentando, todos estavam argumentando, estava surgindo uma brigalhada danada. E aí Simão Pedro não sabia como resolver o problema. Está no livro Paulo Estevão. Simão não sabia como resolver o problema. Por quê? Ele atribuía que aquelas lutas, aqueles desequilíbrios tinham que partir dele uma solução e ele não conseguia resolver. Ele ficava lutando com ele mesmo internamente e não conseguia resolver. Até que ele lembra, inspirado, é claro, ele consegue ver Jesus num processo de martírio, de dor, de luta. Aí o que ele faz? Toma a palavra e fala para todo mundo: desculpa, pessoal. Todo esse problema que está acontecendo, a culpa é minha. Se alguém tem que ser punido e culpado, sou eu. É impressionante. Impressionante. Ele entendeu a lógica do exemplo do Cristo e, às vezes, para resolver o problema, você tem que se colocar como o menor dos menores. E isso é uma luta. Por que é uma luta? Porque, geralmente, você quer resolver os problemas ao contrário. Você quer resolver os problemas de cima para baixo, não de baixo para cima. Quem ensinou a exercer a sua vontade, a sua consciência de baixo para cima foi o Cristo. Ele deu esse exemplo. Olha, você quer resolver um problema? Você quer ter razão ou quer gerar paz? Você quer ter razão ou quer amar? Você quer ter razão ou quer transformar tudo que está à sua volta? Porque quem quer ser convertido realmente à Boa Nova não está preocupado em ter razão. Está preocupado em amar, em resolver os problemas, mesmo que ele precise se humilhar e se colocar como o último dos últimos. É esse o grande exemplo. Foi essa a grande sistemática que você observa Simão Pedro começando a sentir, porque é uma luta com ele mesmo. Porque ele podia ter batido na mesa e ter falado: eu sou o representante do cristianismo nascente. Ninguém aqui tem condições de desafiar o que eu vou falar, e o que eu escolhi eu deixei de escolher. Ele podia ter ido para a arrogância, para a presunção. Ele podia ter se portado de uma maneira completamente distorcida da realidade da Boa Nova. Aí ele vai e mergulha na essência da Boa Nova, começando na humildade. Se você não começa na humildade, em termos de a humildade sacrificial, você não está iniciando sua conversão. E é isso que ele deixa essa experiência para todos nós. Então, para que ele pudesse converter-se ao Evangelho. Então, o Evangelho não é um livro. A Boa Nova não é simplesmente uma experiência. A Boa Nova é você viver outro conceito de vida, que é o conceito de viver e sentir a vida que o Cristo apresentou. É completamente diferente. Então, e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Que testemunho? Testemunho de humildade, testemunho de confiança, testemunho de ligação plena aos conceitos divinos, a todos os princípios de amor, de esperança, de carinho, de preocupação, de zelo uns para com os outros, sempre deixando as marcas da afabilidade e da doçura, em tudo que fala, em tudo que faz. Você está executando o quê? A benevolência para com todos. Vai sempre compreender e tolerar todas as imperfeições. Você está praticando indulgência e você vai perdoar as ofensas. Simples. Você está vivendo os sentimentos da caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É mergulhar e viver isso em natura.
Você não precisa fazer isso artificialmente, você não precisa fazer isso forçado. Você quer viver essa experiência e quer aplicar isso no seu dia a dia. Você, quando fizer isso, estará dando testemunho do Cristo aos seus irmãos. Então não será por se maravilhar a tua alma. Nossa, que trabalho lindo. Teve materialização. Nossa, eu vi um espírito, eu vi não sei o quê. Eu vi um anjo de Deus. Você pode ver 30 milhões de anjos. Não vai mudar quem você é. Isso não muda quem você é. Esse é o grande problema, é o despertar, é o largar o umbigo. Meu umbigo não me interessa. As experiências que eu tive do passado não me interessam mais. A forma como eu escolhi, eu quero escolher diferente. Eu quero seguir a escolha do Cristo. Então, não será, nossa, fiquei maravilhado. Não adianta. Ante as revelações espirituais, que estarás convertido e transformado para Jesus. Não vai estar, não. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Muito. Então não dá para entender a historiografia de Simão Pedro somente pelos textos da Bíblia. É impossível. Você acha que ele automaticamente, basicamente você vai dizer que ele era um enviado de Deus, um escolhido divino, que Jesus pensou aqui na Terra porque ele já era um anjo santo. Já era um homem santo. Ué, um homem santo sai cortando a orelha dos outros com espada? Parece uma pessoa desequilibrada. Um homem santo que sai brigando com todo mundo? Um homem santo que inicialmente causou uma desavença danada com um tal de coletor de impostos, que depois passou a ser chamado de Mateus? Não, não parece não. Jesus não escolheu ninguém especial. Ele pegou pessoas comuns. Claro, pessoas comuns que já estavam num nível com mínima capacidade para receber a boa nova. Com certeza, já tinham um mínimo de capacidade, mas não eram espíritos transformados. Eles não tinham se transformado ainda. Então, converter, vamos entender, e realmente estar com o coração transformado. Então, trabalhemos, portanto, para nos convertermos. Converter o quê? Uma religião? Converter uma linha de pensamento? Converter em aceitar sem questionar nada do Cristo? Isso não é conversão. Isso é procrastinação. Você vai ficar parado esperando tudo em volta se transformar. É o contrário. Tudo em volta está em contínua transformação. Somente quem não está se transformando é você. Então, surgiu o momento. Então, Simão Pedro percebeu. Não porque alguém avisou. Foi a consciência dele que despertou. Espera aí, eu tenho que seguir o exemplo do Cristo. Eu não tenho que ficar batendo na mesa e usar os métodos rústicos de impor a verdade. Eu vou doar o meu coração. Se o grupo quiser me sacrificar, não tem problema, mas eu vou ofertar o melhor que o meu coração possui agora. E ele fez isso. E é isso que o Cristo aguarda de cada um de nós. Oferte o melhor que você tem agora. Ah, mas eu não amo tanto assim, eu não tenho tanto desprendimento. Se esforça um pouquinho, tenta, vai que dá certo. O que você tem a perder? Já perdeu, sei lá, mais de 1000 encarnações. O que tem a perder? Mais uma, 1001. Arrisca. Tenta fazer diferente. Oferta esse coração na humildade. Olha, desculpa, gente, isso aqui, se houve esse problema todo, eu me sinto responsável. Qualquer situação, eu me sinto responsável porque eu não efetivamente me esforcei ao máximo para resolver as situações que estão agora nesse quadro de desarmonia. Quem lê, pega lá e lê o livro Paulo Estevão. Não foi pouco problema, não. Simão Pedro chegou a pegar um empréstimo com o Sinédrio. É como pegar um empréstimo com um país contrário a todos os seus princípios, para poder manter o atendimento aos filhos do Calvário. Não, tem que continuar atendendo aqui os filhos do Calvário. Pegou um monte de empréstimo e depois não conseguia pagar. Foram colocados soldados junto na casa do caminho e obrigava a Simão Pedro: você não pode falar nenhuma palavra do Cristo. Nem uma iota, nem um nada. E os soldados do lado dele. Quem se depara com esse cenário? Quem Jesus foi buscar, né? Saulo de Tarso. Eis que Saulo de Tarso observa aquela situação inusitada.
Não conseguia nem sequer conversar com Simão Pedro em reservado, porque os soldados ficavam com ele dia e noite. Até que numa situação adversa ele conseguiu conversar com Simão Pedro em separado. E Simão Pedro narrou tudo. Eu fiz tudo de errado, peguei o dinheiro com o sinédrio, fiz isso, fiz aquilo outro. E aí peguei essa situação toda porque eram muitas pessoas passando mal. Nós chegamos a ter aqui quase 100 pessoas, 100 leitos. E é uma necessidade muito grande. Eu não vi outra maneira a não ser pegar o recurso. E tá lá Tiago, né? Todo mundo achando Tiago perturbado, alucinado. Se vestindo igual a pessoa do templo. Mas ele estava fazendo um serviço imprescindível para manter o mínimo de equilíbrio e paz com o sinédrio, que Saulo só vai descobrir no final. Estou dando spoiler, de propósito, para todo mundo correr atrás e ler o livro, que é fantástico. E o que acontece? Saulo chega para Simão Pedro olhando para a cara de Saulo, esperando, né, uma crítica, um julgamento, esperando ser esfolado vivo, ser maltratado, ser como você ousa ter feito isso, como você... Que Simão Pedro estava se sentindo traindo Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que o recurso mais primordial do que os certos princípios era ele zelar por aqueles filhos do caminho, por aquelas pessoas mais sofridas, mais necessitadas. E ele seguiu fielmente esse padrão do Cristo. Saulo chega para Simão Pedro e fala, e Simão Pedro atônito, esperando com os olhos já cheios de lágrimas, críticas avassaladoras e julgamentos destruidores. Eis que Saulo de Tarso olha para ele, bota a mão no ombro e fala, Simão Pedro, meu amigo, você não precisa e nunca precisará se preocupar com essa dívida. Essa dívida eu tomo para mim. Eu resolverei isso. Você não precisa se preocupar com isso. Retornarei a todos os outros grupamentos. Corinto, todos os outros lugares. Viajarei mais não sei quantos 1000 quilômetros andando a pé. E eu buscarei todas as doações para resolver esse problema. Considere esse problema resolvido. Você não deve ficar nem mais um segundo com o seu coração em sofrimento com relação a isso. Caraca. Paulo é impressionante. Simão Pedro desaba, né? Não esperava essa reação, né? Não esperava esse grau de receptividade. Só olha depois para Paulo e fala, Paulo, no caso ele se chamava Saulo, né? Paulo era o nome dele romano, ele tinha dupla cidadania. Saulo, agora eu entendo por que Jesus foi te buscar lá nas portas de Damasco. Nossa, essa imagem é muito linda. É fantástica. Porque Simão Pedro também havia se colocado na condição de quem necessita de ajuda. É esse o problema da conversão. A conversão, todo mundo fica se imaginando em altíssimas capacidades para ajudar, altíssimas capacidades para isso, para aquilo. Mas você está preparado numa situação onde você não tem solução, aguardar a solução vir de fora e não se sentir humilhado, ofendido, maltratado? Você está preparado para isso? Você está preparado para depender de irmãos para que tudo possa ser resolvido? Foi essa experiência que Simão Pedro teve que viver. No apogeu ali, no meio do cristianismo nascente. Né? Por isso se chamava Casa do Caminho, nem se chamava cristãos. Eles não se chamavam cristãos. Quem sugeriu esse nome foi Lucas. Está também no livro Paulo e Estevão. Lucas, quando teve contato com esse grupo, falou, por que vocês se chamam irmãos do caminho? Vocês não seguem o Cristo? Então vocês deveriam se chamar cristãos, né? O movimento deveria se chamar cristianismo. Foi graças à investida de Lucas. Aí vocês podem falar assim, por que você está falando isso sobre Lucas, sobre essa questão de gerar o nome para cristianismo? Ué, porque Pedro podia ter falado, nada disso. Nós estamos aqui mais tempo que você. Você acabou de entrar, quer sentar aqui na frente do ônibus e sair decidindo tudo, mudar o nome para cristão? Que sugestão é essa? Ninguém vai aceitar isso não, porque eu não vou deixar. Ele podia ter feito isso. Ele fez isso? Não.
sabia absorver o melhor de tudo e o melhor de todos, e sabia sim que diversas inspirações iriam surgir dos corações bem-intencionados que estavam ao seu derredor. Que sim, que a boa nova é sentir e vibrar o amor uns para com os outros, continuamente, em todas as situações. E aceitar as mudanças, aceitar as transformações, que não são, é óbvio, contraditórias aos princípios do Cristo. Então ele viveu isso. Então, sim, por isso que ele comenta, ele tinha que passar pelos trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo. Por que lutas enormes consigo mesmo? Ele teve que abandonar aquele momento. Nós, a gente se chamava irmãos do caminho, aí chega um tal de Lucas e sugere isso, vocês querem mudar? Mas não foi melhor? Mas ele não ficou se opondo, não teve nem sequer luta interna. Ele estava convicto que todos os corações que o cercam ele são identidades divinas, são essências divinas. O próprio Cristo, quando esteve aqui na Terra, falou: eu sou filho do homem. Ué, não vai falar que é diferente, não? Você não vai falar que você é filho de Deus e nós é que somos filhos do homem? Não, ele se chamava filho do homem. Ele valorizava profundamente a experiência física na Terra. Extremamente valorizava cada consciência, cada coração, que tinha condições, sim, todos, sem exceção, de ajudar, amparar na construção da convivência da Boa Nova. Todos podem. E quando todos despertarem para isso, vão buscar a se arriscar, a buscar sempre, a se habilitar, a dar esse testemunho. Caramba, não é que eu consigo também perdoar um pouquinho? Não é porque eu consigo também compreender a imperfeição do outro? Não é que eu consigo ser bondoso em situações adversas? Não é que eu consigo não entrar em discussão e briga para manter a minha vontade, para eu ter razão das coisas? Não é que eu consigo fazer isso? Eu não quero mais ter razão. Eu quero viver o amor. Temos que escolher. Você quer viver o amor ou quer ter razão? Bem, se você está procurando ter razão, quando você alcançar a razão, você vai ficar só com ela, sozinho. Porque o outro amor se afasta. Então, temos que compreender, falei demais, temos que compreender essas verdades da conversão. É converter o nosso coração, converter nosso íntimo, para viver e dar testemunho do que o Cristo nos exemplificou, do que o Cristo viveu. Né? Eu vou fazer a prece, só temos mais 2 minutinhos aqui nessa chamada, e aí a gente retorna, eu abro mais uma chamada daqui a um minutinho. Vou fazer a prece para a gente adiantar. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, por este momento, por estarmos tendo condições de estar em contato com detalhes da vida de Simão Pedro, com detalhes da vida de Saulo de Tarso, observar a construção da experiência do amor, de lidar uns com os outros, de reconhecer no próximo as unidades divinas em funcionamento. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, nos darmos o exemplo, o modelo de como marchar para Deus, desenvolvendo o amor e a sabedoria. Pedimos igualmente para darmos por iniciada a reunião de estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, tem só mais alguns segundos, eu vou abrir uma nova sala e aí eu mando o link para vocês agora. Um pouco mais de tempo do que o previsto. Peço desculpa a vocês. Problemas pessoais em administrar o tempo, né? Mas vamos lá. Então, dando continuidade, nós ainda estamos no capítulo 6 das manifestações visuais. Quem estiver com o livro em mãos, né? No caso, o livro dos médiuns, os itens são seriados, não importa o capítulo, os itens continuam avançando, o item 100. Então, estamos lá na perguntinha,
Nós paramos aqui na perguntinha 24. Né? Tá aqui a marquinha, pergunta 24. Então vamos continuar a 24ª pergunta a respeito daquele processo de percepção, né? Quando o espírito é perceptível ao médium ou a outra pessoa. Vamos lá. Os espíritos que aparecem são sempre... Pergunta de Kardec. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? Algo expressivo. Uma coisa... Kardec sabia, né? Como todas as pessoas que estão estudando o mínimo de ciência sabem que você vê um objeto, quando você está olhando para a parede, olhando para um armário, olhando para o celular, olhando para a sua mão, na verdade você não está vendo a mão, né? Você também não está vendo a parede. O que você vê é a luz que é refletida da parede que chega até os seus olhos. Certo? Então é um fenômeno visual. Fótons, ou seja, ondas eletromagnéticas que nós chamamos de luz, chegam até o seu globo ocular e o seu cérebro percebe, detecta, transforma essa imagem em sistemas elétricos e você detecta uma imagem. Você constrói essa imagem no seu cérebro. Então, não necessariamente tudo que você está enxergando agora é exatamente assim. Eu sei que fica até estranho falar isso, mas nós enxergamos num comprimento de onda muito curtinho. Né? O comprimento de onda em relação ao espectro da radiação visível, ele é muito curtinho, muito estreito. Então, tem várias outras irradiações eletromagnéticas, ou seja, da mesma natureza que a luz, que nós não enxergamos. Então, nós só enxergamos 3 cores, né? O chamado RGB, né? E nós não enxergamos o resto. Nada. Você não enxerga raio-x, você não enxerga raio gama, você não enxerga nada mais do espectro de luz, né? O espectro chamado eletromagnético. Então, todas as irradiações chamadas eletromagnéticas, que as frequências são muito amplas, né? Não sei se eu estou me fazendo claro em relação a isso. Não sei se... Não sei se todo mundo já teve essa curiosidade. Deixa eu pegar, calma aí, deixa eu dar um... Assim, foi. Pronto, acho que essa imagem aqui tá interessante. Deixa eu abrir essa imagem aqui para todo mundo poder ver. Ih, a imagem está com baixa qualidade. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu só pegar outra imagem aqui. Só para vocês entenderem do que eu estou falando em termos de... o chamado espectro eletromagnético, né? Nossa, a imagem está ruim, a beça. A Anete Guimarães, ela explica essas visões. Sim. E bem... Ela fala sobre que quando você vê um espírito, você não está vendo com o seu corpo físico, assim com o seu espírito, né? Seu lado espiritual. É exatamente isso que eu queria falar. Exatamente isso. Depois que ela me deu essa explicação, me deu não, né? Eu assisti a live ela explicando, eu entendi muito bem. Tanto que a imagem vista é uma coisa muito rápida. Sim, sim. Sim, porque na verdade você está vendo com os potenciais da alma. Por isso a gente chama fenômeno medioanímico. Né? Medioanímico. Então tem um setor, tem uma área anímica. Mas vamos falar agora de alguma coisa estritamente física, do corpo físico. Então se o espírito aparece materializado, alguma coisa assim, o que você vai ver é a luz que está refletindo naquela matéria e chega até seus olhos. Qual é a faixa de frequência que você enxerga? Só essa aqui, ó. É só essa faixa, esse comprimento de onda, de 400 nanômetros até 700 e uns quebradinhos, 720, vai, né? 720 nanômetros aqui. Porque aí ela explica assim muito bem que se você fixar o olhar, você perde.
Porque aí você já introduz o seu lado Sim, físico. exatamente, porque você está tentando forçar uma concentração de retina. Você está tentando usar os instrumentos do corpo físico para ver. Sim, com certeza. Aí aqui, ó, só para vocês entenderem, o comprimento de onda é completamente diferente. Então você só vê esse trechinho. Ultravioleta, você não enxerga. Raio-X, não enxerga. Raio gama, não. Infravermelho, não. Micro-ondas, não. Ondas de rádio, não. O telescópio James Webb, o telescópio Hubble, ele não tem por que querer enxergar a luz visível. O que ele tenta enxergar, todos eles, é infravermelho. Então, o que as imagens de satélite são construídas, ele pega uma faixa de frequência do infravermelho, divide como se fosse cores, pega essa escala aqui de cores e joga aqui, forçando, dentro do infravermelho. Aí transforma as imagens de James Webb como se você fosse capaz de enxergar infravermelho. Não sei se eu me fiz claro. Ok? Mas o que isso tem a ver com essa página? Né? A gente vai chegar nesse aspecto, tá bom? Mas só para vocês entenderem isso, a frequência que a gente enxerga é extremamente curta, porque ele é só um transdutor, ele é um sensor. O seu olho humano é um sensor. Mas quer dizer então que fora do corpo físico, ou mesmo no corpo físico, no meu potencial anímico, eu tenho condições de enxergar outras frequências? Sim, exatamente isso. Exatamente isso. E não necessariamente frequências ainda ligadas à vibração eletromagnética desse plano. Porque as vibrações eletromagnéticas que nós conhecemos são especificamente desse plano, né? Tá ok? Então aqui só para a gente entender aqui as faixas, né? Quem quiser depois correr um pouco mais atrás disso aí, você vai ver as faixas de frequência e quais são os tamanhos, né? Qual o tamanho dessa onda. Então ondas de rádio é tamanho de prédio. Né? Tamanho de pessoa, tamanho de borboleta, e você vai vendo que a amplitude da onda eletromagnética ela vai diminuindo, a ponto de chegar em tamanhos subatômicos. Aqui, por exemplo, raio gama, você já está em radiações que penetram o núcleo de um átomo. Ok? Mas vamos lá. Então, os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato. Então, o Kardec já separava as coisas. O que era visão, você vê um espírito e poder tocar nele. Tocar realmente de perceber o toque. O tato, né? Perceber o tato. Então, no caso, o espírito aqui explica pra gente. Em seu estado normal, são inapreensíveis. Você não tem como perceber. Como num sonho. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir impressão ao tato, de deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, de tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova haver matéria entre vós e eles. Então, ele já deixou claro que não é tão normal assim, né? Não é tão normal. Podem tornar-se capazes de produzir impressão ao tato, não é tato. É capaz de produzir a impressão ao tato. E a gente sabe que é através de manipulação de fluidos, de deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, de tornar-se momentaneamente tangíveis. Praticamente uma materialização, efetivamente. Aí você vai estar vendo com os olhos do corpo físico. O que prova haver matéria entre vós e eles. Ok? Era mais nesse sentido que Kardec estava perguntando. 25ª pergunta. Novamente, essas respostas aqui não é de qualquer um, né? É do espírito... Oh, meu Deus, deixa eu pegar o nome dele aqui em cima. Cadê? Que aí não vou ficar falando no modo promessa. Cadê? É de Erasto. Deixa eu pegar aqui... Bem, na parte anterior, ele deixava claro, quem estava passando a explicar em detalhes o fenômeno e descrevendo melhor era o espírito chamado Erasto. Depois nós vamos conhecer um pouco mais de quem é e quem é Erasto, né? Não é um espírito qualquer. 25ª. Toda gente tem aptidão para ver os espíritos? Durante o sono, todos têm. Em estado de vigília, ou seja, acordado no corpo físico,
Você retornou ao corpo físico, tendo que animar e exercer as suas atividades no corpo físico? Não. Ou seja, no estado de vigília, ou seja, acordado? Não. Durante o sono, a alma vê sem intermediário. A alma vê. Ó, a alma vê. Você não está usando os olhos do corpo físico. Está usando os olhos perispirituais. No estado de vigília, acha-se sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Então, no estado de vigília, ou seja, acordado no corpo físico, você sempre mais ou menos vai estar influenciado pelos órgãos. Ou seja, ele não está dizendo que é 100%. Por isso que as outras perguntas fizeram mais sentido quando você alcança essa 25ª. Sim, você animando um corpo físico, você tem condições de ter o que Kardec inicialmente classificava como dupla vista, né? Algo que você pode estar usando a visão do corpo físico e também a visão anímica. Daí vem não serem totalmente idênticas as condições nos dois casos. E não são, né? Você emancipado do corpo físico ou você, né, vivenciando junto com o uniforme de trabalho, com seu capacete, com todos os recursos que o corpo físico te fornece que abafa, né, as possibilidades anímicas. 26ª pergunta. Alguém tem alguma pergunta até aqui, gente? Que eu vou tentar ver se a gente consegue fechar agora esse... Não, tranquilo. Então vamos lá. Querendo perguntar, gente, só interromper. Tá ok? Não precisa esperar uma pausa, não, só interromper. Abrir o microfone e interromper. 26ª. De que depende, para o homem, a faculdade de ver os espíritos em estado de vigília? Ou seja, você estando acordado, afinal de contas, o que depende para o homem? Ou seja, para qualquer ser humano ter a capacidade de ver os espíritos. Depende da organização física. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírita. E aqui é importantíssimo todos que já estiveram em situações em que perceberam algo que poderia ser classificado até mesmo como uma visão mediúnica. Isso às vezes acontece num ônibus, na rua, em qualquer lugar. Isso não é naturalmente no 0800. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo gasta energia. Então, ele está deixando claro, depende da organização física, reside no maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente. O fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Então, há ali uma interação fluídica. Então, está sim gastando fluidos do médium e está sim gastando fluidos do espírito. Não existe não gastar. Ambas as condições perispirituais são fluido cósmico, são fluido universal. Não o fluido cósmico universal, mas sim o fluido universal que é característico desse planeta. Agora, cada um, no caso do médium, ele tem uma facilidade a mais, lhe é conferida no processo de reencarnação, no processo do projeto de reencarnação, uma facilidade maior com esses fluidos, justamente para desempenhar as atividades medianímicas. Então, continuando. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se. É preciso também que encontre o necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. Senão ele não vai ver. Senão o encarnado não vai ver. Né? Mesmo sendo médio de visão. Ah, ele é médio vidente. Ele consegue ver os espíritos. Consegue não. Ele, numa situação de confluência, de equilíbrio e de vantagens, de combinação do fluido dele, do médium, com o fluido do espírito que quer se manifestar, ele vai conseguir perceber. Então, ambos estarão gastando energia. E tem que haver uma compatibilidade fluídica. E, igualmente, um nível mínimo de harmonização entre ambos. Senão, não ocorre o processo de visão. Mediunidade é algo muito complexo. Então, aí eu me embolei um pouquinho. Então, vamos dizer, nem todos os espíritos, uma vidente, um médio vidente vai conseguir ver. Exatamente. Tem que ter essa compatibilidade. Exatamente.
Ah, tá. Exatamente. Tem que haver um nível mínimo de compatibilidade, senão não tem como. É impossível. É impossível. Igual, por exemplo, você pegou sal e botou na água, diluiu, né? Vamos supor, você botou uma concentração de sal na água, a tal maneira que todos os grãozinhos de sal, ele estava na forma material, uma forma física. Ele se tornou o quê? Disperso da água, ele sumiu, você não consegue ver. Tá, pega agora esse sal e tenta misturar com mercúrio. Pega mercúrio, né, metal líquido, tenta fazer o sal se dissolver no mercúrio. Não dissolve. Não dissolve. É porque basicamente quase tudo que nós manipulamos no dia a dia tem água. Então por isso você mistura sal e você vê ele sumir. Né? Você vê ele realmente entrar em condições de fazer ligações químicas com a água. Isso não ocorre, por exemplo, com outros fluidos, com outras naturezas de fluidos. Então, Mas aí, sim, José, sim. é muito mais fácil, então, um médio ver espíritos na sua mesma sintonia do que ver espíritos com uma sintonia mais elevada, espíritos mais de um grau de elevação maior. Não, com certeza, com certeza. Mas espíritos de elevação maior, ele consegue alcançar o nosso nível. É o contrário. Nós não conseguimos ascender ao nível deles. Não, peraí, deixa eu tentar enxergar um espírito. Por exemplo, o início do livro Renúncia. O início do livro Renúncia é uma aula sobre isso. Tá lá, né? Pollux todo perturbado, uma situação toda complicada para se preparar para reencarnar. Alcione já tinha acabado de receber autorização do Cristo. Alcione estava numa estrela, distante daqui. E o Cristo tem autoridade, inclusive sobre estrelas distantes. Mas a gente não entende isso ainda. Ela pede autorização, se o Cristo autorizava ela reencarnar aqui na Terra para ajudar o Pollux. Não, eu vou ajudá-lo a amar e servir, aprender a amar e servir. Quando narra o aparecimento dela, Pollux estava numa situação muito, muito grosseira. Ele reconhece, inicialmente ele vê um facho de luz sem forma. Daqui a pouco, leva alguns segundos, começa a criar forma humana. Ela não tinha forma humana. Ela não animava mais forma humana. Nós não temos forma. Eu sei que é difícil entender isso. Você não tem frente, trás, lado, esquerda e direita. Quem tem isso é seu corpo físico. Os seus órgãos da visão estão para frente. Você não tem percepção espacial. Você tem percepção sensorial. Rudimentar. Animalizada. Espíritos, quando estão mais desenvolvidos, ele tem a percepção com o próprio perispírito. Ele consegue dilatar o perispírito dele. Médiuns com uma potencialidade maior conseguem dilatar o perispírito dele, além do corpo físico. Então ele consegue perceber o todo, perceber espaços de forma como uma esfera. Ele consegue perceber mais campos, perceber mais situações. E com relação a ela, o que a Alcione fez? Levou um tempinho, alguns segundos, pum! Conseguiu. Ela teve permissão, né? Ela teve autorização do próprio Cristo. Então foi permitido a ela manipular ali fluidos, consumir fluidos desse campo vibracional desse planeta e constituir para ela um corpo perispiritual, porque ela não tinha mais. Ela não possuía mais perispírito aqui. Isso está no livro, gente, não estou inventando, não. Aí, surge o corpo perispiritual para ela e ela, para poder o Pollux reconhecê-la, ela busca a memória dele, que ele tinha sobre ela. E pum, ela aparece com a forma física Alcione, como ele lembrava. Aí ele, Alcione, puxa vida, você veio me ver, ainda bem. Aí Alcione pega e fala, olha, temos um projeto juntos. Eu pedi autorização, me foi autorizado a reencarnar com você. Aí ele entra em outro estado de ânimo, né? Poxa, Alcione vai reencarnar comigo? Tá tudo tranquilo, vai dar certo. Mas aí ela pega e fala, Pollux, eu vou te ensinar a amar e servir.
Então, não é sempre que a gente quer ouvir isso. Alguém vai nos ensinar a mais servir? Isso é uma coisa assim. E olha que ele testemunhou ali na hora. Ele testemunhou ali na hora ela aparecendo. Ela aparecendo para ele numa condição assim sem igual. Né? Uma situação, uma descrição belíssima. Ok? Então, sim, essas questões estão interligadas. Tudo isso está interligado. Então, à medida que vamos avançando na estrutura evolutiva, à medida que paramos de irradiar pensamentos desequilibrados, ideias perturbadas, paramos de desejar o mal do próximo, paramos de sair inventando e caçando inimigo para tudo quanto foi lugar, quando a gente para de jogar esse monte de bobagem no nosso dosímetro de radiações, chamado perispírito, corpo perispiritual, o nosso corpo perispiritual começa a evoluir. Ele fica cada vez mais etéreo, cada vez mais leve. Nas nossas últimas encarnações aqui nesse planeta, o nosso corpo perispiritual vai ser extremamente leve. Se é que a gente pode chamar de leveza o que a gente quer descrever. Ele se torna menos embrutecido, menos próximo da matéria, né? Menos possível. É esse o nosso projeto. Você quer saber como está evoluindo na marcha para Deus? É simples. Quando você sair do corpo físico, pede para poder ver como está seu perispírito. Cuidado, né? A gente pode tomar susto. A verdade às vezes complica. A gente vai observar N problemas que nós temos ainda marcados no nosso perispírito, que nós mesmos provocamos, de maneira improdutiva, impensada. Irradiamos pouquíssimo, refletimos pouquíssima luz divina, que faz com que, igualmente, essa constituição perispiritual, que é matéria, seja transformada. Então, nós somos escultores. Você quer saber qual é a sua essência? Afinal, como é que é o princípio para poder saber como eu estou evoluindo ou não? Você é um escultor, ou você é uma escultora de corpo perispiritual. Você está esculpindo o seu corpo perispiritual a ele ser menos embrutecido, menos marcado por tirania, por ódio, por mágoa, por desventuras. Porque nós irradiamos esses pensamentos perturbados diretamente no perispírito, né? Nós somos os primeiros. Quem quer arremessar carvão em brasa contra alguém, o primeiro a se queimar é quem segura o carvão, né? Então, continuando. Por isso, a grande diversidade, ok? De perispírito para o processo mediúnico. Mas entendamos, o processo mediúnico é uma solução brilhante para executarmos o máximo do amor, o máximo da doação de nós para com o próximo, sem depender da matéria grosseira, exercendo somente os sentimentos honrosos, o desejo sincero de se preocupar com o próximo, que é aquela vibração profunda de se converter. Você quer ver se você se converteu realmente? Vamos ver como você está arremessando imagens para o próximo. Você está arremessando imagens de crítica, de zanga, de aflição? Ou você está arremessando imagens de carinho, de paciência, de brandura? Então, vamos lá. Pergunta A sobre essa mesma pergunta. Me perdi aqui, peraí. Sim, pergunta A, ainda relacionada do que depende para o homem enxergar o espírito. Pode essa faculdade se desenvolver pelo exercício? Kardec, muito sistemático, queria compreender se a prática repetitiva poderia existir algum tipo de exercício para aprimorar esses recursos. Como ele sempre trabalhou muito com pedagogia, e ele compreendia como que você quer transformar alguém num super matemático, é simples. Você apresenta a matemática para ele, mas com muito exercício. Treina bastante aquela consciência, vai capacitando aquela consciência, vai estimulando, vai empurrando, vai criando princípios de mentoria. E quando você vê, ele se torna um exímio matemático. Pessoas que não amam podem ser exímios matemáticos. Só para você ver como a matemática não está simplesmente atrelada a certas características morais, como também a mediunidade também não está. Então ele coloca, pode essa faculdade se desenvolver pelo exercício?
Pode, como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocá-lo, para não sobreexcitar a imaginação. Há de ver os espíritos, em geral e permanentemente, constitui uma faculdade excepcional e não está nas condições normais do homem. Então, Erasto já deixa claro, olha, essa questão de querer ver espírito desencarnado a seu bel prazer, eu quero ver, ok, isso aí você pode treinar, pode se capacitar, mas não é algo normal, é algo excepcional, é uma faculdade excepcional. Claro que algumas pessoas já assim a possuem, já reencarnam com esses potenciais. E o que ele busca e luta para se equilibrar ao máximo é não enxergar. Ele não está buscando enxergar, está buscando não enxergar. 27ª. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isso algumas vezes é possível, porém muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Então, ele reitera o que ele havia respondido inicialmente. Olha, é uma faculdade especial e requer que o espírito já esteja naquela vivência, ou seja, reencarnando num projeto onde ele vai estar com essa faculdade especial desenvolvida. Né? Desenvolvida não digo, mas estabelecida. 28ª. Podem os espíritos tornar-se visíveis sobre outra aparência que não a da forma humana? A humana, Erasto responde, a humana é a forma normal, é o natural. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas sempre com o tipo humano. Então, é claro, nós sabemos que o fluido universal, que é a matéria essencial do perispírito, ela é maleável. Ela tem propriedades específicas, como já estudamos nos outros capítulos, de se expandir, de mudar de forma, mudar de aparência, da mesma maneira como o espírito assim o deseja. Inclusive, ele pode até se apresentar num processo de materialização com vestimentas da época, caixinha de rapé. Não sei se vocês lembram, antigamente, de muitos séculos atrás, eu não era encarnado nessa época, não. Eu estou falando que, historicamente, nós observamos em outros capítulos, Kardec falando que o espírito chegou a aparecer para alguém, materializou inclusive aquela caixinha de rapé, que era uma caixinha que tinha um produto dentro, em que a pessoa passava no nariz para espirrar, porque espirrar era chique, era da moda. Poxa, se você está espirrando, nossa, olha que espirrou, que coisa chique. São as coisas da época, vai entender. Mas enfim, e você pensa assim, bom, mas como que ele conseguiu, e vamos depois observar isso no processo dos capítulos para frente, como ele conseguiu energia para apresentar aquela caixinha de rapé? E tem pessoas que aparecem com cachimbo. Aparece um cachimbo. Não estou dizendo que ele seja funcional, mas ele quer demonstrar toda a vestimenta que ele tinha na época e a pessoa irá reconhecê-la. Né? Então ele continua. Pergunta A. Não podem se manifestar sob a forma de chama? Podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos, para atestar sua presença, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. Então, Kardec não está fazendo essa pergunta à toa. Kardec já havia recebido relatos ou testemunhado situações onde ele viu uma espécie de um clarão, de uma luz, de um princípio de chama. E Erasto está respondendo, podem produzir chamas, os espíritos, clarões, como todos os outros efeitos, para atestar sua presença, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. Ou seja, não é próprio dele. Não é o príncipe. Nossa, ele conseguiu
se desvencilhar do perispírito e apresentou como ele é uma chama. Não, não é isso, ok? Não é isso. A chama não passa muitas vezes de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Uma emanação do perispírito, ok? Ou seja, ele ainda é matéria. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela deste. É uma parcela, ele está consumindo recursos energéticos da sua constituição perispiritual, ok? O perispírito não se mostra integralmente nas visões. E isso é patente. Diversas pessoas que são médiums, que enxergam espíritos, às vezes não enxergam a perna, não enxerga pé, não vê nada, só vê a parte superior, tronco para cima, né? Então ele está deixando claro, o perispírito não se mostra integralmente nas visões. É comum não se mostrar. Por motivos óbvios, né? Economia de energia, né? Todo mundo agora só fala de economia de energia. Do outro lado, o princípio é o mesmo. 29ª. Que se deve pensar da crença que atribui os fogos fátuos à presença de almas ou espíritos? Superstição produzida pela ignorância. Bem conhecida é a causa física dos fogos fátuos. Então, aqui de novo, algo que surgia na época de Kardec, onde apareciam situações, deixa eu pegar aqui para vocês, surgiam situações, né, desses chamados fogos fátuos, né? Então, algo dessa natureza, assim, a pessoa vê algo aqui, assim, uma luz. Nossa, é um espírito. Vê algo assim. Nossa, isso é um espírito. Mas não é, né? O fogo fato é uma luz ocasionada pela combustão de gases provenientes de vegetais ou de animais em estado de decomposição. Geralmente aparece à noite, em certas regiões. É um brilho falso, um glório breve, efêmero. Então, ele é muito rápido. Então, por vezes as pessoas observavam isso antigamente, de como era sepultado os corpos, né? Observava esses fogos fatos. Nossa, lá, o espírito saindo do túmulo. Mas são gases produzidos pela decomposição. Mas sabe como é que é? A superstição, sabe como é que é, né? As pessoas vão desenhando um monte de coisa doida. Diz que viu e depois diz que tem certeza. Não tem certeza que foi. É incrível como que tudo é certeza, né? Quando a pessoa quer forçar com que o outro acredite o que ele acredita. Então, esse fogo fato, é algo que acontece em cogumelos, em certas plantas, né? Vários desenhos animados utilizaram isso propositalmente e ainda com caráter totalmente místico, proposital, né? Mas o fogo fato são fenômenos naturais que estão acontecendo, reações químicas, sim, com liberação de gases, e esses gases, ao se transformar, emitem luz, né? Algo que deveríamos já estar mais acostumados. Mas eu quis mostrar aqui para vocês, só para a gente entender do que está falando. Então, diversas pessoas levavam essas experiências para Kardec. E ficar falando, nossa, não, já vi muito esse cemitério. Meu avô também via, minha bisavó também via. Sabia que ali tinha espíritos, estavam saindo dos túmulos. Mas Kardec era um estudioso sobre esse processo. Mas mesmo assim, Kardec fez questão de colocar na lista para fazer pela metodologia que ele adotava. Vamos ver se não é um falso verdadeiro. Vamos ver se também não existe alguma coisa que possa também existir concomitantemente ou em paralelo com o fenômeno físico da liberação desses gases. Mas não, é superstição pura, produzida pela ignorância. A pessoa não sabe que processos de degradação do corpo da matéria física, orgânica, inclusive da vegetal, libera gases. A pessoa não compreende isso.
Mas, se correr atrás, vai conseguir observar, né? Pergunta A. A chama azul que, segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Sérvios Túlios quando menino, é uma fábula ou foi real? Resposta. Era real e produzida por um espírito familiar, que, deste modo, dava um aviso à mãe do menino. Médium vidente, essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Assim como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa, também nos médiuns videntes não é em todos do mesmo grau de evidência. Ao passo que aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Então, não sei se agora ficou claro, né? Ele está relatando essa situação, né, dessa emanação azulada que surgiu sobre Sérvios Túlios, onde a mãe, que era médium, né, que possuía esse grau de mediunidade, narra esse efeito, só que ela mesmo poderia ter observado um pouco mais, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Luz azul na cabeça. Então vamos lá. Só para... Sérvio Túlio, ele viveu na época, não é de agora, né? No caso, Kardec está trazendo algo que aconteceu com ele, né? Com esse menino. Sérvio, como atestado também pelo nome, era de origem humilde, de fato nasceu de um prisioneiro de guerra que fazia serviços domésticos para Tarquínio Prisco. Aqui não vai relatar esse fato. Mas, enfim, ela narra esse fato, né? E Kardec queria compreender. Aquela luz que tinha sido emanada foi ou não algo mediúnico. Ele está dizendo, foi uma visão, e o Espírito Irás confirma, foi uma visão mediúnica. Se a mãe tivesse uma potencialidade superior de capacidade de visão mediúnica, ela enxergaria o espírito em detalhes, o próprio corpo perispiritual do espírito. Ok? Então, 30ª, só para a gente fechar aqui e fechar esse item eterno. 30ª pergunta. Poderiam os espíritos apresentar-se sobre a forma de animais? Isso pode se dar, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Mas sim, pode ocorrer. Em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea. For absurdo acreditar-se que qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírita. Não é, né? Claro que a nossa consciência emana a aparência física, né? Os animais são sempre animais e nada mais do que isto. Nada mais do que isso. Não podemos misturar as estações. E aí tem a notinha de Kardec. Somente a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. É preciso uma imaginação muito complacente, né? Muito que aceita com facilidade, né? Ou muito impressionada, fica muito impressionada com alguma coisa, para ver qualquer coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco extravagantes em que eles, algumas vezes, se apresentam. Às vezes se apresenta para dar susto. A gente não gosta de dar susto aqui encarnado. De encarnado para encarnado, a gente não gosta de brincar, de dar susto uns com os outros, né? Isso não muda, né? Porque você desencarnou. Então, por vezes, a pessoa é um brincalhão nato. Ele vai querer assustar as pessoas. Então, ele pode querer botar forma demoníaca, ele pode aparecer com chifre, ele pode aparecer em forma de cavalo, em forma de cachorro, em forma de dragão. Ah, eu tenho muito medo de dragão. Ele pode aparecer com a forma de um dragão. Por que não? Ele detecta qual é o seu princípio do medo e, assim, se alimenta dele. O medo faz com que a miúde
se veja o que não existe. O medo cria isso. Já viu aquelas pessoas que ouvem assim, um barulho de longe, viram uma árvore se mexendo? Eu acho que eu vi alguém. Sim, você viu a sombra. Não, não vou até lá não. Ah, tu vai sim. Vem aqui comigo agora, você vai ver que é só sombra. Não tem ninguém aqui. Você não viu espírito nenhum, fica tranquilo. Mas não só no medo tem sua origem essa ideia. Então não é só o princípio de medo. Conhecemos uma senhora, muito inteligente, aliás, que consagrava desmedida afeição a um gato preto, porque acreditava ser ele de natureza sobre-animal. Entretanto, essa senhora jamais ouvira falar do espiritismo. Se o houvesse conhecido, ele lhe teria feito compreender o ridículo da causa de sua predileção pelo animal, provando-lhe a impossibilidade de tal metamorfose. Então, Kardec apresenta todo um estudo detalhado sobre as características psíquicas. Emmanuel depois confirma em inúmeras publicações: estamos a uma distância absurda do reino animal. E, igualmente, estamos de mãos estendidas para o reino angelical. Então, o reino hominal, animar essa forma humana, nessa estrutura educacional, chamada planeta Terra, e diversos outros planetas. Você foi Marte, as pessoas têm 2 pernas, 2 braços, cabeça, cabelo, olho. Não é, os marcianos são apenas de Marte, mas eles possuem forma física. Se você for em Júpiter, forma física. A única diferença é o grau de materialização do corpo físico. O quanto mais materializado ele está, né? Bem, vamos então à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Em especial te pedimos, Senhor, por mais uma noite de sono, por todos os lares igualmente, que todos possam, durante o sono, seguirem para os seus locais de reestruturação, de educação, de trabalho, todos os postos necessários que são ofertados para que possamos desenvolver os potenciais que temos que desenvolver, estejamos no corpo físico, igualmente fora do corpo físico. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo. Que assim seja, e graças a Deus.